Olá, meus irmãos, a paz de Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor encontre você e a sua família gozando de comunhão plena, de alegria, de encantamento pelo nosso Deus. Eu quero partilhar um pouquinho com você de uma breve mensagem sobre o livro de Ageu. É um livro pequenino que nós temos na nossa escritura. Está ali nos Profetas Menores, são 2 capítulos. Eu não vou fazer uma leitura de um texto especificamente, porque a ideia é abordar um pouco do livro, daquilo que se passa a nível de contexto histórico e aplicação para a nossa vida, tá bem? Então eu peço que você pegue o livro, leia-o, são 2 capítulos, é uma leitura muito interessante. O livro de Ageu é um livro muito interessante para a gente. Eu espero que com isso, com aquilo que vamos falar hoje, você possa ser enriquecido em conhecimento de Deus, tá bem? Deus te abençoe. Eu quero começar aqui com uma citação do nosso evangelista Billy Graham, que vocês conhecem, e ele diz uma coisa maravilhosa. Ele disse assim: é possível que Deus use alguém em pecado, mas é praticamente impossível que ele use alguém desanimado. Amém? A importância do bom ânimo, algo que Jesus falou, comentou, citou como algo muito importante para a nossa vida, né? Bom, dando início no livro de Ageu, o nome Ageu, o nome do profeta, significa festivo ou aquele que tem alegria. Aquele que tem alegria. Olha que coisa maravilhosa. Ageu foi um profeta ali do pós-exílio. Ele é contemporâneo de Zacarias. Ele aparece ali naquele período em que o povo já retornou para a cidade, para Jerusalém, com a missão de reconstruir a cidade, mas em primeiro lugar, o santuário do Senhor. Se lembrarmos um pouquinho, isso já passou um bom tempo, algumas décadas se passaram, e desde que o povo foi levado, escravizado para a Babilônia, e quando eles voltam, eles encontram então a cidade da maneira como foi deixada, com seus muros destruídos, a cidade pilhada, saqueada, o templo incendiado, seus utensílios de ouro, tudo, toda aquela prata, todo aquele ouro, todas as pedras preciosas, tudo aquilo que fazia parte da construção original, planejada por Davi, executada por Salomão, foi destruído, foi levado embora, e eles voltam então com esse trabalho. E Ageu é alguém que tem um perfil de um bom pastor, ele é um encorajador. Se lermos bem o livro, vamos perceber que Deus usa a vida de Ageu sempre com uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, ao mesmo tempo em que o povo precisava também levar um certo choque de realidades para acordar para a situação atual. Mas nós vamos ver um pouquinho disso à medida em que estudarmos, né? Então Ageu tem esse perfil encorajador, ele é alguém cuja palavra está sempre em sintonia com o coração do povo, mas principalmente com a mente de Deus. E através da mensagem divina, nós vemos Ageu levando esse grupo de gente, esse povo todo desanimado para a segurança da presença de Deus. Num contexto histórico, espiritual, nós temos ali Ageu se juntando aos exilados que retornaram à sua terra natal, para reconstruir o templo do Senhor que tinha sido saqueado, como nós falamos. Essa era a primeira de todas as tarefas que eles deveriam desenvolver. Os exilados começaram bem, eles começaram fazendo um altar e oferecendo sacrifícios, porém pararam logo a obra quando alguns inimigos começaram a zombar dos esforços dos construtores. Com 23 dias ali, eles pararam a obra, mais ou menos. Ageu e Zacarias surgem nesse contexto para reanimar o povo, para voltar à obra, né, que acaba levando 5 anos para ser executada. Ageu ali, ele lança um chamado claro para o seu próprio povo, né, e também para nós, obviamente. A aplicação também é para a nossa vida, para nos colocarmos a fazer
sempre a tarefa para a qual o Senhor nos designou, em primeiro lugar, que é o que? A edificação da morada de Deus. Independente das dificuldades, dos inimigos ou das buscas egoístas, quando nós estamos apenas voltados para as nossas próprias necessidades, aquilo que realmente é importante, é prioritário na nossa vida, é repararmos, cuidarmos da casa de Deus em primeiro lugar. Jesus fala isso em Mateus 6, versículo 33, quando ele diz: buscar em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus reforça isso, essa mensagem, para um povo carente, necessitado de pão, necessitado de cura, de bálsamo espiritual, um povo massacrado, triste, oprimido. Mas ele diz, lá em Mateus 6 também, no verso 8, ele diz: o vosso Pai Celestial bem sabe de todas as vossas necessidades, antes mesmo que vós o peçais. Deus conhece aquilo que precisamos e cuida de nós mais do que ninguém, mas o que Ele quer é ter primazia na nossa vida. E esse foi o trabalho de Ageu, trazer esse povo sempre para essa visão de que eles precisavam colocar não as suas necessidades em primeiro lugar, e daí vem a questão da busca egoísta que nós falamos há pouco, quando colocamos aquilo que é prioritário para nós, mas não é prioritário para Deus, na frente do nosso projeto de vida, né? Os nossos próprios anseios, necessidades, sonhos. Eu fico às vezes pensando quantas orações nós começamos em ações de graças, em adoração. Muitas vezes começamos as nossas orações já pedindo, já criando um espírito de contrição para pedir, e não liberamos o nosso coração para adoração. E isso é alguma coisa que infelizmente acontece muito. E aconteceu com esse povo na ocasião. O certo é que nada deve nos desviar da nossa responsabilidade com Deus. A natureza do nosso chamado, a presença comprometida de Deus, isso é uma coisa maravilhosa, e o seu Espírito Santo são os agentes encorajadores, queridos, para cumprirmos o nosso comissionamento. Aquilo que Deus já nos disse para fazer, que é cuidar da sua morada, da sua habitação. Então vamos lá. Voltando para a questão do que acontece ali no nosso estudo, o que nós vemos? Nós vemos que a Ageu enfrenta pelo menos 3 problemas. O primeiro deles é o desinteresse. Se nós formos ali para os primeiros versos, né, ali do livro, nós vamos perceber que o povo realmente colocou de lado a preocupação primordial em construir a casa de Deus. Nós vemos aqui, por exemplo, no verso 2, né, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha que coisa. Eles deixaram realmente de lado o compromisso em construir a obra, em primeiro lugar, ficou mesmo de lado, ficou esquecido. Então o Senhor responde assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, no verso 5, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. No verso 4, ele diz assim: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Embora o povo negligenciou, né, o templo, ele embelezou suas próprias casas estucadas. Traz a ideia de que o povo não simplesmente fez qualquer coisa, eles tiveram o trabalho de fazer com capricho, se esmeraram muito em fazer para si, em primeiro lugar, em dar atenção às suas próprias necessidades, em detrimento da casa de Deus que ficou ali abandonada. Então o povo veio do exílio com essa missão, em primeiro lugar, reconstruir o templo em Jerusalém. E como eu falei, eles começaram a tarefa, mas a oposição apareceu e o trabalho parou, né? Eles ficaram tão ocupados com a construção das belas casas para eles mesmos, né? E isso talvez numa tentativa de apagar um pouco aquela memória do exílio, e precisaram então de um despertamento. O que nós vemos ali? A primeira questão que Ageu enfrenta nisso é o desinteresse. É o povo deixar a prioridade da sua vida
em segundo plano. Não ter a percepção de que a grande bênção não era ter novamente as casas bonitas e estucadas, porque quem garantiria a presença e a perenidade daquela nova civilização surgindo de novo ali, já que era uma outra geração voltando, era Deus. É o Senhor que ia proteger, o Senhor que ia guardar e o Senhor que ia dar prosperidade. Veja o que diz, por exemplo, o verso 6. O Senhor fala assim, ó: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Que coisa interessante. Deus está falando mesmo de que o trabalho, tudo aquilo que eles estavam fazendo, não estava produzindo o resultado da prosperidade. Alguns têm o conceito de prosperidade achando que isso tem que ser uma conta no banco bem, bem forrada, né? Muito dinheiro, muita riqueza, mas a bênção do Senhor de prosperidade vai muito além disso, queridos. Vai muito além disso. Nós vamos falar sobre a prosperidade no conceito divino numa próxima abordagem. Mas perceba, vai muito além disso. Eles estavam fazendo, se esforçando, mas aquilo não estava dando resultado nenhum, porque não tinha a bênção de Deus. Olha só, semeavam muito e colhiam pouco. Coisa interessante, né? Tudo isso porque deixaram o Senhor em segundo plano. Então, para despertar o povo dessa atitude de indiferença, o Senhor fala 2 vezes através de Ageu para com eles, né? Primeiro, para que eles percebessem que eram infrutíferos por terem abandonado a casa de Deus e escolhido a sua própria casa, como nós vimos aqui no texto. E segundo, está lá no verso 8, porque o esforço para construir o seu próprio reino jamais vai produzir resultados permanentes. Para que isso aconteça, seria necessário entregar tudo que eles possuíam a Deus. Por isso que o Senhor fala: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O segundo problema que Ageu enfrenta ali, né, tá a partir do capítulo 2, é o desânimo. É o desânimo. Quer dizer, alguns anciãos daquele grupo viram o templo de Salomão, eles foram testemunhas daquele templo glorioso, cheio de riquezas. O tempo do reinado de Salomão, a escritura diz que a prata era reputada como nada, você imagina. Era um tempo de muita prosperidade e riqueza. O templo era belíssimo, era luxuoso, era uma coisa fora do comum. E aqueles homens mais antigos que viram aquele templo começaram a desmerecer o trabalho dos novos construtores, dessa geração nova que estava vindo, porque eles diziam que nunca que aquele templo que eles estavam tentando construir se igualaria em glória ao templo antigo. E é nesse contexto que o Senhor vai dizer aquele famoso versículo que nós tanto conhecemos, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não é isso? Veja bem, então aqueles anciãos, eles falavam que de modo nenhum, né, nenhuma construção, por mais bela que eles pudessem preparar, poderia se comparar à glória do antigo templo. Isso a gente vê no verso 3 do capítulo 2, eles dizem assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Eles começam a zombar, e isso começa a trazer um sentimento de inutilidade. Já viu quando a gente está tentando fazer alguma coisa para Deus, nos empenhar em alguma coisa, e vem aqueles momentos em que há um desencorajamento, às vezes alguém que te dá uma palavra ruim, às vezes você perde a cabeça e parece que o teu esforço, todo aquele sentimento de consagração se perdeu e você acha que não está dando em nada e deixa tudo de lado. Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes situações que se formam no trabalho, no ambiente do nosso lar,
que desmotivam o nosso propósito. Todos nós estabelecemos muitas das vezes na nossa vida propósitos de orar mais, de ler a Bíblia, de jejuar, mas parece que sempre tem alguma coisa que tenta, de algum modo, nos dar um sentimento de inutilidade, sem serventia, de perda de valor, de perda de importância, né? Nos desanimar. Isso aconteceu com aquela geração. Isso acabou influenciando aqueles mais jovens, né, trazendo essa sensação de inutilidade no trabalho que eles estavam tentando fazer, de modo que 23 dias depois do início das obras, menos de um mês depois, o trabalho já tinha parado. E aí vem Ageu trazendo uma mensagem de encorajamento e dizendo, primeiro ele dizendo para o povo, está no verso 4 do capítulo 2, primeiro ele diz ao povo para eles se esforçarem e trabalharem. Veja bem, ora pois, esforça-te Zorobabel, o príncipe, né, de Judá, diz o Senhor, esforça-te Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que ele diz, gente, para com isso, vamos continuar, não para não, continua, vamos lá, vamos para frente, vamos trabalhar, vamos nos esforçar. A segunda coisa que ele diz é a seguinte, vocês precisam entender que vocês estão construindo para o dia em que Deus vai encher essa nova casa com a glória que será maior que a primeira, né? Em comparação com o templo antigo. Isso está no verso 9 do capítulo 2. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus dá uma palavra forte, diz a glória que esse povo antigo achava que estava apenas nas aparências exteriores, né? Eles achavam que a glória daquele templo eram as suas pedras preciosas, o seu ouro, mas tudo isso foi levado. Mas a glória verdadeira, que vai ser a glória desse segundo templo, será muito maior do que essa, muito maior, muito maior. E aí nós vemos ali duas indicações divinas nessa profecia. A primeira delas é o Senhor dizer para o povo, para os trabalhadores, né, que a dedicação do novo templo será, né, com uma visitação poderosa da glória do Senhor. Isso por si só já é alguma coisa fantástica. Saber que eu tenho a certeza, porque eu ouvi de Deus, que o meu jejum, a minha oração, a minha súplica, o meu gemido, as minhas orações nas madrugadas, o meu empenho diante dele, a minha edificação diária dessa morada, ele vai responder com poder, já é alguma coisa simplesmente fantástica, maravilhosa. Mas o Senhor também está dando uma profecia da futura habitação de Deus no novo templo que vai acontecer um pouquinho mais à frente em Jesus, que será um coração transformado do ser humano, né, através de Jesus Cristo, como nós vemos lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Leia esse texto para a gente não estender muito aqui. O templo do Senhor, a nova morada, que vai ser cheia com uma glória muito mais poderosa do que aquela que vinha em um determinado momento e visitava e enchia aquele lugar. Não, essa glória agora vai permanecer e vai vir sem alívio em porções, em medidas, mas a glória que virá através de Jesus, o seu Espírito em nós, é sem medidas, sem limitações, não são mais porções, é na sua plenitude. Aleluias. É a plenitude de Deus. Eu já vejo pessoas falando, Senhor, derrama o teu amor, derrama a tua alegria, derrama a tua paz. Essas coisas já estão dentro de nós, queridos. Isso é oração inútil. A glória do Senhor, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. A paz do Senhor já nos foi dada. Há orações equivocadas, né? Isso tudo já nos foi dado, já é a nossa herança, está aqui dentro, pela presença do Senhor viva em nós. A terceira e última dificuldade que Ageu enfrenta com aquele povo é a insatisfação. Isso a gente vê a partir do verso 10 até o 23. Com o povo de volta ao trabalho,
eles esperavam uma inversão imediata daqueles anos de inatividade, de pouca produtividade, de poucos resultados. Já viu isso quando a gente acha assim que a gente passa um tempão, né, negligenciando ali, deixando de nos dedicar e de repente a gente começa a se esforçar mais na obra de Deus e acha que já vai sair dali com raios e trovões e ver todas as respostas que a gente precisa para a nossa vida serem atendidas. Não, 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 não é assim. Não é assim. O povo esperava essa inversão desses anos todos de paralisia, em que nós vimos lá atrás, em que eles semeavam muito e colhiam pouco, em que colocavam seu salário no saquetel furado, as coisas não avançavam, não iam para frente, estavam sempre amarradas. E olha, isso é uma coisa importante, às vezes muita coisa na nossa vida não caminha por negligência nossa. Então Ageu faz uma pergunta ao sacerdote, está nos versos 12 e 13, sobre as coisas limpas e imundas, né, e da influência de uma sobre a outra. Olha que coisa interessante, ele diz assim: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Coisa interessante, porque a resposta dos sacerdotes é que a imundície é contagiosa, enquanto que a santidade não. Não podiam esperar que o trabalho de 3 meses desfizesse a negligência de 16 anos. Não é assim. A nossa vida em Deus é uma construção também. E eles estavam ainda nos alicerces, mas mesmo assim o coração não estava totalmente puro, totalmente íntegro. Ainda havia um sentimento de barganha. Isso às vezes não acontece com a gente? Quem é que costuma fazer, tem o hábito, a prática de fazer, por exemplo, jejuns ou de virar as madrugadas apenas em gratidão? Acordar de madrugada não para pedir por nada, mas apenas para glorificar a Deus e adorá-lo pela beleza da sua santidade, por tudo que Ele é, que Ele representa, pela paixão, pelo encantamento de Deus. Sem pedir, só para adoração. É mais difícil, né? Isso acontecer. Então, o povo tinha esse pensamento, essa sensibilidade ruim de achar que tudo ia se desfazer no momento em que eles colocaram a mão no arado. E não é bem assim. Mas Deus também, ele dá uma palavra surpreendente. Isso está no verso 19. O Senhor diz assim, ó: ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, vou repetir, ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Desde este dia, ele permanece, ele continua no 19. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor é uma surpresa, não é? Desde este dia vos abençoarei. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas não são ganhas, assim como um pagamento, mas como dádivas graciosas de um Deus perdoador. É isso que elas são. A resposta de Deus é a palavra, é a palavra da sua certa, porém imerecida graça e provisão. Deus faz também um compromisso com eles. Olha, as coisas ainda não mudaram, mas a partir desse momento, desde este dia, vos abençoarei. Há um tempo para as coisas se processarem. E Deus viu que naquele momento o coração do povo mudou. Deixou de ser um coração interesseiro em fazer as coisas pensando nas recompensas, mas fazer as coisas confiando na sua palavra. Então o Senhor também faz um compromisso com eles. E ao pedir ao povo para olhar para trás,
Quando Deus começa a falar aqui, como nós lemos aqui, né, nos versos anteriores, né, Deus pede para eles olharem para trás. Quando o Senhor cita, por exemplo, a questão da videira, da figueira, da romeira, Deus reforça as bênçãos de colocarmos nossos propósitos, né, nele, em primeiro lugar. Por isso que ele fala desde este dia. Então, para finalizar, queridos, em primeiro lugar, o desafio à fé é o mesmo. Nós devemos buscar primeiro as coisas de Deus e confiar nele para a provisão das nossas necessidades diárias. Mateus 6,33. Segunda coisa, Deus continua instando, insistindo para que nós prossigamos na obra de edificação do seu templo, da sua habitação, da sua morada, que são as nossas vidas. Amém, queridos? Isso é prioridade. Crescer na graça, no conhecimento, na paixão, no encantamento por Senhor. Eu fico lendo às vezes o livro de Cantares. Eu gosto desses livros que pouca gente prega. Eu fico lendo o livro de Cantares e fico vendo a paixão da noiva. Ela fala: o meu amado colocou sua mão na parede, na fresta da porta, e minhas entranhas parece que já se movimentaram todas. É uma coisa de encantamento, de paixão maravilhosa que a igreja de Jesus precisa viver. Eu preciso viver esse encantamento todo dia, e você também. Deus é o nosso grande encorajador, terceiro ponto. Ele que nos anima, é Ele que nos esforça, é Ele quem levanta em corações frios um desejo renovado de fazer a sua vontade. Quarto ponto, Deus nos chamou para entregarmos tudo o que temos. Lembra daquela questão da madeira? Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos, precisamos entregar tudo isso a Deus. A obra do Senhor, né, que é o servir do Evangelho, a edificação da nossa vida, da vida de outras pessoas, o viver cristão, né, o trabalho no reino deve ser sempre a nossa maior prioridade. E por último, faça da obra de Deus uma prioridade, entendendo que é a presença de Jesus que produz glória. Enquanto o povo achava que a glória estava no exterior, na voz muito bonita de um louvor, na eloquência de uma boa mensagem ou de uma boa instrução, na apresentação individual, não era nada disso. Era o que estava dentro do templo, que era a glória daquele templo. Não é a aparência da nossa religiosidade. Nós devemos escolher sempre crer no conselho do Senhor e nunca em nosso próprio coração. A fé transcende qualquer circunstância. Amém? Esse é o ensinamento que nós temos nesse livro tão maravilhoso. Eu espero que você possa refletir um pouquinho sobre isso e aplicar essas verdades para a tua vida, para que assim então nós possamos ser cada dia mais edificados no Senhor. Deus abençoe você.